Esta história é para aqueles que costumam seguir rotineiramente velhos hábitos, tranquilizando a consciência com a seguinte afirmação: contanto que eu seja sincero, tudo está bem. O moinho ao qual Jacó e Davi haviam levado o seu saco de trigo estava bastante cheio neste dia. Eles viviam num sítio afastado a mais ou menos uns 8 quilômetros da estrada de ferro central. Tinham assim, então, ocasião para observar a vida, o movimento, como se chamava aquela parte da vila onde ficava o bar, a loja e o moinho. Perambulando de um lado para o outro, eles viam e ouviam muita coisa. Finalmente começou a cair uma forte chuva e eles voltaram para o moinho, a fim de comer alguma coisa e ver se seriam logo despachados. O filho do moleiro e do negociante estavam numa forte discussão, o que não demorou muito para atrair a atenção de Jacó. Davi havia saído para observar o que era feito do trigo. O filho do moleiro procurava convencer o filho do negociante, porém, da importância de experimentar, examinar as verdades contidas na Bíblia. Este, porém, respondia a todo argumento dizendo: é indiferente o que o homem crê, contanto que seja sincero. O tom vigoroso e franco do rapaz agradou a Jacó, e ele desejava que pudesse discutir assim também. Não importa o que o homem crê, contanto que seja sincero, disse Jacó para si mesmo, enquanto tentava imprimir na mente aquela discussão sobre religião. O sol já se declinava quando os dois rapazes receberam o seu trigo. Vocês têm um caminho muito longo a percorrer do que eu lhes desejaria, disse o moleiro, olhando para a nuvem negra que estava no céu, lá no horizonte, escurecendo o céu. Aí vem água bastante para o meu moinho. O cavalo saiu em trote apressado e logo eles haviam desaparecido em uma curva da mata. A escuridão aumentou, porém, rapidamente, e a noite havia fechado quando chegaram à encruzilhada, onde era importante saber que caminho tomar. Um deles era o mais comumente usado. Neste caminho havia uma boa ponte que atravessava o rio da divisa, o qual costumava subir muito com as chuvas. Era este o caminho mais seguro, conquanto fosse o mais longo. O outro era uma picada através da floresta, de que costumava servir-se os lavradores que moravam do outro lado da cidade. Por este lugar, o caminho era encurtado. Por este caminho, só era possível atravessar o rio no ponto em que a água era mais rasa. Papai disse que devíamos tomar a estrada principal, caso viéssemos mais tarde, observou Davi. Vamos, disse Jacó. O cavalo havia parado na encruzilhada, como que para que desse tempo aos rapazes de decidir qual caminho tomar. Jacó estava, de fato, um pouco confuso. As curvas do caminho, que eram ladeadas de matas, e a escuridão da noite ocultavam os objetos que lhes poderiam servir de guia. Isto, adicionado ao pouco conhecimento que eles tinham do caminho, os tornou um pouco hesitantes. Conquanto Jacó, que era o mais velho, não quisesse confessá-lo por simples orgulho. Logo que o cavalo parou, ele tornou a açoitá-lo, exclamando: estamos certos. Você tem certeza? Perguntou Davi. Sim, conheço este caminho. Eu não conheço, disse Davi. Bom, deixe-me apear
e ir até aquela luz para eu pegar informações. Não temos tempo a perder, respondeu Jacó. Creio firmemente que esta é a estrada principal, Davi, e isso já basta. Pode confiar em mim. A sua fé decisiva não tornará certo o caminho, observou Davi. Eu não tenho dúvida alguma a esse respeito. Fique quieto, bradou Jacó. Penso que deveríamos perguntar primeiro, a fim de sabermos e termos certeza, retrucou Davi. Jacó, porém, instigou o cavalo e as palavras de Davi foram ditas ao vento, que em fortes rajadas perpassava a floresta como um prenúncio da tempestade que ameaçava desabar. O cavalo corria o quanto lhe permitiam suas forças. Jacó estava satisfeito com a rápida decisão que havia tomado em relação ao caminho. Quanto mais se adiantavam, tanto mais convencido estava de que era o caminho certo. Agora, o ruído do rio sobressaía ao sussurro dos galhos das árvores. Instigue ainda mais uma vez o cavalo, e num momento teremos transportado a ponte, exclamou Jacó. E o que você me dirá então, meu velho rapaz? Quisera que já estivéssemos do outro lado do rio, murmurou Davi. E dali em diante, Jacó, Davi, o saco, o cavalo e a carroça rolavam para dentro do rio enfurecido, envolto em completas trevas, com a tempestade suspensa por cima da cabeça e sem nenhum auxílio humano, numa extensão de alguns quilômetros. Não é necessário descrever os primeiros momentos desta súbita interrupção de sua viagem. Jacó pôde finalmente agarrar-se ao tronco de uma balsa, tendo ainda as rédeas em suas mãos. Davi, Davi! Bradou ele com toda a força dos seus pulmões. Graças a Deus! Exclamou Davi. Cá estou, mas o trigo? Esse, bem depressa, se tinha tornado uma pasta que era levada pela correnteza. Não faz diferença o que o homem crê, contanto que ele seja sincero, exclamou o pobre Jacó, todo encharcado e humilhado. É a maior mentira que o diabo já inventou. Estar no caminho certo é o essencial. A sinceridade não preserva ninguém da possibilidade de estar errado. De que serve então ao homem toda a sua sinceridade? Ela não o pode livrar de nenhum apuro.